Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do QAB. Hoje nós iremos falar sobre o mundo Dual Core. Anteriormente nós vimos o mundo Pentium e hoje nós vamos entrar na magia do núcleo duplo. Vamos lá. Eu trouxe aqui processadores, especificações de alguns processadores aqui, mas primeiro vamos falar sobre as evoluções. Então nós temos a primeira ideia veio do Pentium D. Então estava começando a andar a questão do Pentium 4, nós tínhamos o Pentium 4 e foi começado a desenvolver a tecnologia Pentium D. E o que é a tecnologia Pentium D? Bom, eles estavam querendo botar mais núcleos dentro de um processador. Aí veio a ideia de colocar dois Pentiums 4 da tecnologia Prescott, que virou a tecnologia Smithfield, que é a mesma coisa de dois núcleos de Pentium 4. Eram dois Pentium 4 da série Prescott juntos. Aí a gente tem também dois núcleos da série Cedar 1000, que virou a tecnologia Presler. Então os dois eram tipo a junção de Pentiums 4. Essa era a ideia do Pentium D. Dois Pentium 4 juntos faziam uma nova tecnologia. Até então eles decidiram mudar e fizeram o Pentium Dual Core, que era um Pentium com uma nova tecnologia. Não era a junção de Pentiums 4. Aí depois disso daí veio o Core 2 Duo, que a maioria das pessoas que jogaram na época do 775 se lembram do Core 2 Duo ou do Core 2 Quad. Mas primeiro vamos falar sobre o Core 2 Duo, tá ok? Depois a gente vai falar sobre a tecnologia Quad-Core. Aí o Core 2 Duo foi a época de ouro, mano. Até hoje eu me lembro dessa época. Dava pra emular até alguns jogos do Play 2 ali. Não tão bem, ficava uma porcaria. Mas tinha uns jogos de Play 2 que ainda dava pra você emular na época do Core 2 Duo. Então a gente tem a tecnologia Merrill, a tecnologia Coral e a tecnologia Hofdale, que é a tecnologia que até hoje existe aqui no Brasil. Tem muitas máquinas hoje em dia que rodam na tecnologia Hofdale dos processadores, tá ok? Isso aqui é o mais normal de existir, essa Hofdale. Coral não é tão mais comum, mas já foi. São os tipos de Core 2 Duo. E agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito dos processadores. Eu peguei aqui um processador Pentium D 925 para relembrar os Pentiums D, tá ok? E vamos olhar. Ainda continua a mesma litografia, como eu falei anteriormente, 65 nanômetros de redução, vamos dizer assim. E temos aqui a diferença de dois núcleos, que agora tem dois núcleos, como vocês sabem. A frequência desse processador é de 3 GHz, como eu já falei o que é frequência, então não adianta eu ficar resumindo. É a velocidade em ciclos que ele faz os trabalhos, tá ok? A cache dele é 4 MB da L2 cache. A velocidade de barramento é 800 MHz. Que eu já falei o que é a velocidade de barramento. O TDP 95 watts ainda é, você pode ver que é uma energia, gasta bastante energia. Se olhar assim, 95 watts, tipo, hoje tem processadores Xeon que tem uns, basicamente, hexa-core, tem 6 núcleos e tá batendo 95 watts. Então isso aqui antigamente era uma energia do cacete, para você comparar com o Xeon de hoje em dia. Então eles consumiam bastante energia. Aí tem um intervalo da voltagem de 1200 para 133,75, que seria a mesma coisa de 133, vai bater, de volts. Então era 1200 e 133, a ideia básica. Então a voltagem básica dela de saída era 1,2 e 1,33. Aí a gente tem os sockets 775. PLGA. O que significa PLGA? Significa que o sabugador do socket era feito de plástico. Foi uma ideia fracassada da Intel de colocar plástico naquela porra, dentro do socket lá 775. E aqui a gente vê que tem 63,4 graus Celsius, precisa ter um T-case dele. E as tecnologias que tem novas? Aí, a gente tem o Intel 64, a gente tem os conjuntos de instruções 64 bits, que não tinha na época. O Intel Speed Step. Então essa tecnologia aqui, ela fala de um aperfeiçoamento do gasto energético para economizar energia e ter mais performance. É isso que significa essa tecnologia. E também tem o bit de desativação de execução, que é um modo dentro do hardware do processador que evite o processador de ser hackeado e o hackeamento de software. Estavam se investindo muito em tecnologias de hardware para evitar o hackeamento. Agora a gente vai para o Intel Pentium, de continuação do Pentium D.
Então o Pentium Dual Core é tipo um Pentium D revolucionário, vamos dizer assim, porque fez tudo de novo, uma nova mecânica, mas não deixa de ser a ideia do Pentium D. Aí nós temos o Pentium Dual Core. Uma das coisas mais importantes, a litografia continua a mesma, os núcleos continuam a mesma, mas a frequência, aqui a gente tem um ponto interessante, porque a frequência ela é muito menor do que o Pentium D. Porque aqui, como vocês vão ver lá no TDP, como está aqui, 65. Então, economiza. A ideia de equilíbrio e economia de energia foi algo muito levado pela Intel, sobre a questão de equilíbrio, diferente de performance. Então, eles queriam dar um equilíbrio entre performance e gasto de energia. Então, essa era uma ideia da Intel naquela época. Tanto que ela ficou famosa por causa disso. A AMD a gente conhece por causa da pauleira, que ele é pauleira. E a Intel a gente conhece por questão de equilíbrio. Aí a gente tem aqui o cache de 1 MB, a velocidade de barramento é a mesma, o TDP baixo, não pense que é pouca coisa, de 65 para 90 e poucos, é muita coisa. E o intervalo aqui de 0,85 e 1,5. Temos uma diferença aqui. Os sockets aqui começam a surgir o LGA 775 que a gente conhece, além de plástico LGA. O T-Case, a gente tem um T-Case um pouco diferente, porque aqui fala do grau em ação, a média, nós falamos sobre ele em estado ocioso e a média, que ele aguenta muito mais na média entre o ocioso para o estado ativo, que seria uma média, e nós temos o estado ativo, que o estado ativo, obviamente, que vai gerar calor. Então, 61,4 é a capacidade dele em estado de atividade, vamos dizer assim, e 73,3 é o estado dele a média dele de ativação e ociosidade junto com a ociosidade. A ideia básica seria essa. Então temos uma diferença. E nós temos também a tecnologia de monitoramento térmico, que é... Vocês podem ver que aqui, esse processador ele está se importando muito mais com o equilíbrio do que era no processador Pentium D. Se vocês perceberem aqui, tudo é feito para ter um equilíbrio térmico e um gasto menor de energia. Aí a gente vai pro agora os 2 duo. Nossa, a época do 2 duo era foda demais, pô. Eu acho que era uma das melhores épocas. Aí nós temos o 2 duo T58, que é da tecnologia Merrill, por isso que eu trouxe ele aqui, para vocês verem a diferença do Core 2 duo. É uma diferença gritante. Nós temos aqui a litografia de 65 nanômetros. A frequência aqui, ó, olha só, a frequência aqui que ele trabalha, 2 GHz. Então é uma frequência menor do que o Pentium D, porque aqui está querendo estabilidade, muito mais estabilidade do que força, vamos dizer assim. Aí nós temos 2 MB de cache, que é algo mais ou menos. Temos a velocidade de barramento, que era igual. E o TDP, olha só esse TDP aqui, galera. 35 watts. Você tem ideia do que é isso? De 90, você pular de 90 para 35, isso aqui era um processador extremamente econômico e que tinha uma frequência boa, vamos dizer assim, uma frequência regular. E aqui o intervalo, você pode ver que a diferença são de 100. Então, ou seja, é muito mais estável a média de intervalo do vídeo nesse Core 2 Duo. É o que eu tenho falado para vocês. A Intel ela estava procurando o equilíbrio. Mas aqui nós temos que o socket era uma zoeira fodida, que era o 478. Então nem todo mundo teve. Por exemplo, eu nunca tive esse Core 2 Duo aqui, T58. T58 é 5800. A gente não tinha. Ou então T5800. Era muito difícil ter. E o T-Case dele era 85. Ou seja, esse processador aqui, ele era extremamente econômico, estava dentro da média. É isso que você precisa entender desse processador aqui. Então ele se tornava convidativo porque ele era equilibrado e era mais forte do que, vamos dizer assim, mais forte do que o E2140, que era o Pentium Dual Core. Aí a gente tem a tecnologia Core, que essa daí eu peguei. Tanto essa como a Hofdale, meu Deus do céu. Chega a dar nostalgia de lembrar. Esse E6420, nossa, esse aqui era bom demais para jogar Play 1. Os emuladores de Play 1, emulador de Mega Drive, Super Nintendo, eita porra. A litografia era de 65 nanômetros. A frequência era 2,13 GHz, ou seja, era um pouquinho mais forte do que o T5800. A memória cache era grande, comparado, a gente fazer a comparação aqui, era o dobro.
praticamente. E a gente tem aqui a velocidade de barramento de 1066. Ou seja, aqui já estava o design de uma placa-mãe um pouco mais robusta. Então, ou seja, criaram-se placa-mães mais robustas e teve que criar processadores mais robustos, com um barramento que dê para usar toda essa tecnologia. Agora nós temos um problema, que é o TDP. Olha só o TDP, velho, dessa porra. 65 watts. É coisa pra caralho se a gente comparar com o outro lá. E a gente tem aqui um intervalo um pouco mais gritante, que é 0,85 e 1,5, que é uma oscilação. Se você comparar com o T5800, ele era mais estável do que esse processador aqui. Aí a gente tem o plasticão fudido PLGA 775, que era o plasticão da hora. E o T-Case 60,1 graus Celsius, que era até onde ele aguentava lá, com o T-Case tudo junto. E nós temos a tecnologia de virtualização da Intel, o VTX, que como tecnologia principal dessa época aí. Que era tipo como se fosse uma máquina virtual, a tecnologia de máquina virtual. E nós vamos para o queridinho. Esse processador aqui é um dos queridinhos, porque aqui é o mais moderno, vamos dizer assim, que é o Intel Core E8600, 8600, o 8600. Esse aqui é mais fácil de você encontrar hoje em dia aqui no Brasil do que em outros cantos, porque esse aqui é o tipo o processador que os caras queriam mesmo, porque era foda. Até hoje em 2022 tem gente que usa essa porra, mano. Pra rodar emuladorzinho fraco, esse aqui era ótimo, mano. Então vamos lá, vamos ver o que é que tem de da hora desse processador. Primeiramente, já vamos falar sobre a litografia, que aqui ela é muito menor, que é 45 nanômetros. E essa litografia ela foi usada até... Ainda existem até hoje processadores de algumas gerações que têm essa litografia, senão ela é a litografia até hoje oficial. Essa daí de 45 nanômetros. Existem muitos processadores que ainda têm essa litografia. Hoje, por exemplo, a gente pega a litografia da geração 9, dos processadores da nona geração, a litografia hoje em dia é de 14 nanômetros, só para você ter uma ideia. Mas só que esse 45 nanômetros aqui, mano, isso aqui era o paraíso da época. Tem muitos Xeon hoje em dia que é comprado, que tem essa tecnologia de nanômetro aqui, velho. E tem muita gente que usa. Olha só a frequência 3,33. Nós temos aqui um processador de 2 núcleos com 3,33 GHz. Era uma coisa que, mano, era tipo a revolução do Pentium D. O Pentium D voltou, praticamente. E o cache absurdo de 6 MB. Que todo mundo pensava, puta que pariu, 6 MB de cache. O que eu vou fazer com isso tudo, mano? É que nem os discos rígidos que chegaram de 500 mega, que os caras falavam, não tem o que eu fazer com 500 mega, mano, é muita coisa, velho. Aí quando chegou os de 1 tera, é muita coisa aqui, velho, e 500 GB. Puta, mano, 500 GB, velho. Hoje em dia a gente tem disco rígido de 5 tera, que a gente acaba dele em um dia, velho. Então nós temos aqui a frequência 3.33, que é foda pra caralho. A memória de cache de 6 MB, que é muita coisa pra época. É tipo aquela ideia que, mano, caralho, o que a gente vai fazer com essa porra, velho? E com isso a gente pode perceber o quanto que a tecnologia se torna obsoleta rápido. Quanto mais você cria coisas novas, mais os criadores de software constroem coisas que se adequam a essa nova tecnologia. Numa questão muito rápida. Aí nós temos aqui o intervalo de 0,85 e 1,36, que seria basicamente um certo equilíbrio, que antes era 1,5, porque existia 0,85 para 1,5. Era um tamanho meio desequilibrado, se a gente pensar. Agora de 0,85 para 1,3 é algo mais próximo, sem muita oscilação, vamos dizer assim. E nós temos o sabugador universal, que é o LGA 775. Esse aqui é o queridinho do Brasil. 775 até hoje os caras usam, mano.
Esse aqui é o que traz nostalgia de você jogar Super Mario, Donkey Kong e Sonic dentro de um PC, sabugar o controle lá e sentir só a nostalgia de você pegar uns filtros bacana lá e botar e já era, mano. Aí nós temos o case de 72.4 graus Celsius e as tecnologias, que agora era uma virtualização de dispositivos de entrada e saída dirigidas, que era o VTD. E nós temos também a execução confiável, que é um espaço que tem para o software. Tipo, é o seguinte, o processador cria um espaço virtual e esse espaço é onde vai rodar o programa, o software, de uma forma que ele não danifique o processador. Então essa é a ideia dessa tecnologia. Como eu disse, a ideia de estar dentro do hardware, dispositivos anti-hackeamento, estava crescendo. E por hoje é só. Hoje a gente falou sobre o Pentium Core 2 Duo. O Pentium Core 2 Duo não, o Pentium D, o Pentium Dual Core e o Intel Core 2 Duo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o 2 Quadre, que são aqueles de 4 núcleos que a tecnologia foi muito usada nas primeiras gerações que nós vamos entrar. Logo nós vamos começar a ver as gerações Intel, i3, i4 e 5, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.